Eu acho que esse sonho de estar em cima dos palcos é uma recompensa que nossas profissionais que tiveram suas pontuações melhores, né, tiveram seus resultados melhores, estão conseguindo colher agora. Não menos importante de quem vai estar participando do workshop, graças a Deus, o nosso congresso, ele é um sucesso, já estamos chegando a 350 participantes, e que vão estar assistindo vocês lá, passando todos os dias. Por isso que, no decorrer da nossa trajetória, por mais que a gente já passou por esse processo de estar falando sobre as palestras, eu tenho a oportunidade de disponibilizar para vocês uma aula exclusiva com o Alexandre Simas. Ele já entrou aqui também, vou colocar ele como anfitrião depois para falar para vocês, para discutir nossas questões de palestras, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando no privado aqui, igual a gente faz nas aulas ao vivo também, só explicando enquanto as profissionais vão entrando, pode ir mandando no privado que nós vamos respondendo também, tá? Eu vou colocar o Simas aqui como anfitrião para ele poder conversar com a gente. Só um minutinho, tá, Simas? Olá, boa noite então, tudo bem, gente? Muito boa noite, me escutam bem? Me escutam bem? Então vamos lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Miriam o convite de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei sobre palestras. São muitos anos aí nos palcos e muitos anos coordenando, né, avaliando palestras de diferentes profissionais, de diferentes pessoas. E com base nisso, nos últimos anos, eu construí uma história dentro do setor e no último ano, em especial, como mentor de palestrante. E, obviamente, que quando a gente resolve dar uma palestra, seja pela primeira vez ou pela 20ª vez, a gente sempre entra no palco com aquele intuito de conectar com as pessoas, de entregar conteúdo. E esse mercado de palestra virou hoje um grande mercado profissional para quem quer se posicionar, para quem deseja se colocar dentro da sua região, da sua cidade, no seu estado, inclusive no seu país, ou até internacionalmente falando. Dentro do setor de beleza, nós vivemos um momento muito grandioso para quem deseja se posicionar através desse nicho, que é um nicho que vira a chave com toda certeza do seu posicionamento, principalmente como recurso às redes sociais, né, como um dos recursos da própria rede social, mas obviamente que eu sempre digo que precisa ter um propósito a palestra, né? Quando você constrói um tema central, é importante que você tenha uma mensagem clara do que você deseja passar. Possivelmente já deva ter acontecido com vocês de terem assistido palestras com pessoas inteligentes, interessantes,
mas não conectou. A pessoa não conseguiu, mesmo tendo uma fala inteligente, fazer o que a gente chama de conexão. E, às vezes, é preciso treinar essa energia, treinar essa fala, melhorar essa forma como qual você articula o conteúdo que você quer passar. E existe uma estrutura, né? A gente chama de linha mestra na palestra. Linha mestra é a estrutura que você conecta da primeira à última tela, onde você estabelece costuras e conecta uma tela com a outra. De vez em quando, como regra, para chamar a atenção da audiência, você conecta uma tela que você já falou, nunca para frente, sempre para trás. Porque, por exemplo, qual que é a minha dica? Você não pode falar, está agora desenvolvendo aqui, olha, lá da frente vou falar disso. Não, você não avisa que você vai falar, você fala de fato. Agora, você trazer um assunto que é importante, uma ideia, um conceito, um procedimento, que você já tenha dito lá atrás, e você fazer o que eu chamo de costura nas telas, faz todo sentido para reforçar o aprendizado. Qual que é a premissa, né, de um palestrante que sobe hoje num palco para entregar conteúdo? Transformar a vida das pessoas que te escutam com algo prático. Eu sempre brinco o seguinte, que é importante que amanhã, se assistem a minha palestra hoje, amanhã elas possam vir a fazer algo que elas não precisem comprar nada. O meu conteúdo precisa estar conectado com um propósito, tem que ter um valor agregado na vida das pessoas, e que nada faça sentido elas precisarem comprar algo. Elas precisam desenvolver algo a partir daquilo que seja do meu conhecimento. Quando a minha palestra está pautada nesse propósito, com toda certeza faz sentido para a audiência estar presente, estar atenta, né? Eu não posso subir num palco, por exemplo, para querer vender num congresso. Não é papel de um palestrante subir num palco e querer vender ou curso ou produto. Ele pode ter sempre essa mensagem como mensagem em segundo plano, não em primeiro plano. Porque eu até estou num grupo aqui, só para vocês entenderem essa minha questão, é que eu estou num grupo de coordenadores de eventos da área de beleza. E a discussão era, por que hoje todos os palestrantes que sobem no palco querem vender curso? Aí eu fiz lá um parecer meu em relação a essa questão, e nós vamos fazer alguns ajustes de contratação para que isso não aconteça mais, não de forma evidente, que qual que é o propósito de um congresso, né? Para quem organiza, a Miriam está aí, organiza e chama sempre gente muito importante para estar com ela, eu chamo também gente muito importante para estar com a gente nos nossos 4 eventos anuais do Estética In. O propósito é a melhoria da qualidade do serviço prestado pelo mercado como um todo. E nós, dentro do grupo Estética In, viemos fazendo isso há 7 anos. Mas o que diferencia, né? Qual é o quesito? Essa linha mestra, ela precisa ter um começo que já não é mais necessário o seu currículo, não é mais necessário a sua apresentação pessoal, principalmente para as pessoas quando essas pessoas já estão muito bem posicionadas no setor. O currículo não é relevante no início. Às vezes, ele pode estar no final. Na segunda tela, eu diria que sempre vale contar um pouco da nossa história, mas não fazer disso a mensagem central da palestra. Porque eu vi muito isso acontecer em alguns congressos nesses últimos 2 anos, pessoas contando tanto da sua própria vida sem um foco específico num conteúdo prático e transformador. E não é que eu ache que a vida das pessoas não sejam interessantes, muito pelo contrário. Acho que todos nós temos a nossa história, e dentro da nossa história tem muita coisa boa para compartilhar, que pode ser uma mensagem muito linda. Porém, dentro de um conteúdo que eu tenha um tema específico, a minha história precisa ocupar um espaço menor. Ela pode ser ilustrativa, a não ser que eu fui chamado para palestrar para contar a minha história. Aí sim, eu vou desenvolver minha palestra com base na minha história. Agora, eu já vi muito acontecer da pessoa se perder e mergulhar na sua história de tal forma
que quando foi para desenvolver o tempo da palestra na hora prática, não tinha mais tempo. E isso, eu como coordenador, é assim crucial para a organização de um evento. É que cada palestrante respeite o tempo dado. O tempo... Eu já tive palestrante que aconteceu uma situação bem delicada. Durante o tempo de palestra, a pessoa falou 7 vezes: eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo. Ela focou tanto no tempo que não tinha, que ela perdeu tanto tempo se justificando que deixou de entregar conteúdo. E às vezes, num estado de nervosismo de uma pessoa, ela não se dá conta do que ela fala. Tanto que quando terminou essa palestra, eu falei: olha, você perdeu tanto tempo justificando o tempo que cada frase, cada vez que tu disse isso, era um conteúdo que você poderia ter aplicado. Então, a gente precisa estar muito presente no conteúdo e na nossa fala. Por isso que eu digo, e tenho dito isso para todas as mentoradas, que é preciso ensaiar, é preciso gravar o conteúdo. É natural que mesmo você tendo gravado o seu conteúdo, criando essa estrutura de palestra que a gente já segue na sua sequência, quando você sobe no palco, o conteúdo flui para lugares, às vezes não treinado, mas você não perde a sua linha mestra de raciocínio. Então, você está conectado muito com o seu desenvolvimento do seu conteúdo, do seu propósito. Então, você vai lá, primeira tela, segunda tela, até a terceira tela, dá para contar, segunda e terceira tela, dá para contar um pouquinho da sua história. Na quarta tela, normalmente, eu vou apresentar o conteúdo. Eu vou dizer para a minha audiência que, por exemplo, eu vou falar sobre como ser um palestrante inesquecível. E como é que eu vou fazer essa apresentação desse conteúdo. Aí, na minha quarta tela, eu começo a apresentar alguns dos meus ferramentais. O que são os meus ferramentais? São a forma como eu estruturo a minha palestra, como eu conto o meu storytelling, que é essa segunda tela, onde eu conto a minha própria história, mas sem dar tanta atenção a isso. Isso é só para ilustrar, para justificar e para conectar a audiência. Quando eu conto um pouco da minha história, e eu não estou falando de histórias só de drama, eu posso falar histórias engraçadas, divertidas, eu posso citar situações das quais eu vivi. Enfim, tem muitas formas de contar isso. Eu não posso, não necessariamente eu preciso entrar no drama, mas eu posso entrar num fato interessante, um fato que possa ter me movido daquele lugar, às vezes para um lugar bom, às vezes para um lugar ruim. Enfim, no storytelling, ele é curto, rápido, mas neste momento eu estabeleço muito conexão com a minha audiência. E aí, nessa terceira ou quarta tela, eu devo apresentar o conteúdo que é o meu propósito de tema, e na quarta ou quinta tela, eu devo já ir para o ferramental, como eu desenvolver isso. Por que eu defendo essa ou aquela metodologia? Porque a minha metodologia de dar palestra faz mais sentido do que a de um outro colega. Não citando-nos dessa forma, mas a metodologia a qual eu estou apresentando aqui, ela fez sentido para transformar nesse caso, sei lá, eu tenho mais de 100 pessoas mentoradas em 2022 para dar palestra dentro do setor, não só de beleza, mas outros setores também. Então, eu preciso justificar isso, aí eu preciso criar essa metodologia, eu uso normalmente 3 ou 4 telas para explicar essa metodologia, e aí eu faço a validação do método. Posso trazer aí pessoas das quais eu mentorei, eu posso trazer depoimentos em vídeo, depoimentos em áudio, posso trazer depoimentos só em prints de redes sociais, de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por essa metodologia. Eu posso trazer depoimentos de clientes, que justifica, no caso das extensionistas de cílios. Eu posso ilustrar, eu posso validar. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante no nosso setor, e acho que faz sentido isso, é levar o trabalho da extensionista de palestra para um patamar de excelência, porque, basicamente, um cílios volume russo, mega volume, um fio a fio, um híbrido, um Kardashian, sei lá, todos os nomes que vocês usam, a maioria das pessoas que estão em congressos bons,
elas já executam um bom trabalho. Elas já são profissionais que têm um olhar de excelência. E uma dica que eu gosto também, e acho que acontece muito, tá? O palestrante sobe no palco e ele começa a falar mal do mercado. Ah, porque o mercado de cílios faz isso, porque o mercado de cílios faz isso. Isso a gente não pode fazer, porque o mercado do qual a gente está falando, nós estamos nos comunicando naquele momento, é o mercado que não é esse mercado comum. Não é esse mercado que trabalha de forma vulgar. É um mercado que, inclusive, trabalha por excelência, por isso que está lá 2 dias inteiros ou 3 dias inteiros em congresso. Então, nós devemos valorizar muito a audiência que nos escuta, mas muito, inclusive trazendo muitos elogios durante a palestra. E todo mundo me pergunta como é que eu faço para que elas estejam atentas, né? Existem várias ferramentas que a gente usa que eu chamo de chamada de ação. Chamada de ação é aquele momento que você vai, por exemplo, perguntar quem aqui, eu no meu caso, vou citar as minhas perguntas. Quem aqui já deu palestra? Levanta a mão. Quem aqui gostaria de dar palestra? Levanta a mão. Quem aqui tem medo de falar em público? Levanta a mão. Isso, primeiro, estabelece conexão, você conhece a sua audiência e você tem que sempre fazer perguntas conectadas ao seu tema. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, se alguém se manifestou de fala, na fala, né? Uma pessoa quis se movimentar e fez uma pergunta durante o processo. É muito importante que você saiba, pergunte o nome dessa pessoa, quanto tempo ela trabalha e de que cidade ela é. A gente está sempre falando de congressos hoje quase internacionais do Brasil. Eu vejo que, por exemplo, no Estética In tem vindo congressistas da Argentina, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, e os congressos estão muito internacionalizados. O Brasil hoje é um grande exportador de talentos, né, para esse setor. Quando eu sei com quem eu falo, eu consigo fazer uma resposta muito mais personalizada. E quando eu me despeço, é sempre muito elegante eu falar o nome da pessoa que fez a pergunta. Isso demonstra, para quem nos assiste, um respeito extremo com a audiência. Isso nos coloca naquele patamar que as pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, que pessoa educada, que pessoa elegante, que pessoa fina. E isso traz observações, às vezes, não faladas. Isso é um valor percebido. Você passa a ser um palestrante visto por um outro viés, e isso conecta muito mais com a audiência. Aquele palestrante que não dá relevância para quem pergunta, ou não traz esse cuidado, esse carinho com quem pergunta, ele fica comprometido na sua percepção. E eu acredito muito nisso, assim, que quando a gente está nesse lugar de palco, a gente já tem uma posição distanciada da audiência, né? Normalmente, quando a gente sobe no palco, o palco coroa muito a nossa vida profissional. Todo mundo está... Aliás, quando eu pergunto hoje nas palestras, em qualquer audiência, quem gostaria de falar em público e dar palestra, 90% da audiência levanta a mão. E o 10% que não levanta é só por excesso de timidez e bloqueio, porque não é que não gostaria. Por quê? Porque subir num palco valida a aprovação, reconhecimento. E isso é da nossa natureza. Da nossa natureza, nós desejamos ser reconhecidos. É da nossa natureza que nós sejamos aprovados pelos nossos familiares, amigos, comunidade, e hoje, obviamente, através das redes sociais, é um grande canal de aprovação ou reprovação conforme comportamento, né? A gente também tem visto isso nas redes sociais. Mas o que está por trás, os símbolos que estão por trás de subir a um palco e dar uma palestra, talvez seja parecido, não sendo a mesma coisa, com o mesmo olhar que quem é mais velho tinha para os professores. Nós, na infância, olhávamos os nossos professores com um olhar de admiração, um olhar de respeito, um olhar daquela pessoa que tinha um papel na nossa vida extraordinário. E
quando nós estamos no palco, é este o lugar que nós ocupamos, é este o lugar que nós nos colocamos para toda aquela audiência. E, aliás, eu até tenho brincado nas minhas últimas palestras que antes de ser palestrante, nós também precisamos aprender a ser audiência. E ser audiência é se portar como uma pessoa que respeita quem fala. É se portar como uma pessoa que não atende o celular no meio do auditório, que não atrapalha a concentração e a atenção do palestrante. Eu já tive várias situações dessas, das quais foi preciso parar a palestra, e eu sou muito espontâneo, né? Quem já me viu, eu paro o evento mesmo. Por exemplo, se estiver dormindo, eu vou bater uma salva de palmas para quem está dormindo, porque para dormir na minha palestra não é fácil. E se for atender o telefone, eu vou dizer que é para mim. Então, me dá aqui que eu quero atender esse telefone. Todo mundo desliga o telefone, é impressionante. Então, um pouco desse traquejo que a gente vai desenvolvendo, falar numa audiência de 400 pessoas, você dá uma chamadinha para uma. Esses dias tinha uma na primeira fila de uma palestra que eu dei, e ela falava muito. Só que ela falava alto, eu não conseguia escutar o que ela dizia, mas eu percebi o som aqui. E isso gera um nível de desconcentração inacreditável para o palestrante. Não é verdade, Miriam? É terrível isso. Eu parei e eu fui lá, desci do palco e falei, eu quero, no microfone, eu quero saber o que vocês tanto conversam, por 2 motivos. Se for relacionado ao meu conteúdo, eu quero que vocês compartilhem comigo, porque eu presumo que vocês devam estar achando muito interessante. Agora, caso não seja do meu conteúdo, eu vou pedir para que vocês vão para o final do auditório. Porque eu vou ficar maluco até o final dessa palestra. E todo mundo riu, e elas riram, e foi super leve, assim, não foi uma coisa constrangedora. Porque eu já vi palestrantes irritadíssimos, assim, com audiência. Eu não fico irritado. Mas eu acho que cabe, sim, a gente controlar a nossa audiência e as pessoas saberem. Para que não haja isso, existem 2 coisas importantes. A chamada de ação, que eu falei, que é quem está comigo aqui, responde comigo aqui. Quando você começa uma fala, por exemplo, uma palavra prolongada, assim, que você quer entregar para a audiência fala a outra metade. Então, por exemplo, quem quer ser um palestrante inesquecível? E aí todo mundo topa, fala o final da palavra, para conectar com a sua audiência. Quem concorda comigo, levanta a mão. Quem não concorda comigo, levanta a mão. Isso são chamadas de ação. Isso conecta a atenção da audiência. Uma outra coisa que eu acho interessante, e eu vi esses dias no evento, uma palestrante russa, ela simplesmente jogava um brinquedo, uma bolinha, assim, de nada, para a audiência, aleatoriamente. Devia ter umas 70 pessoas na audiência. As pessoas ficaram paralisadas durante a palestra dela. Ela simplesmente estava no bolso dela, ela pegava e jogava para alguém, aleatoriamente. Ela deve ter feito isso 5 vezes durante uma palestra de 45 minutos. Foi tão interessante esse movimento que ela fez, que o que aconteceu? A audiência inteira queria ganhar o que ela estava jogando. Então as pessoas ficaram conectadas nos olhos dela. E eu achei isso uma estratégia muito, muito interessante de conexão. Ela tinha um tema específico, então ela tirava uns bonequinhos assim minúsculos e jogava aleatoriamente para as pessoas. Sem falar nada, ela nem explicava aquilo ali, ela não falou sobre isso. Ela simplesmente fazia, e no primeiro as pessoas não entenderam, o segundo começaram a entender, no terceiro estava todo mundo esperando que fosse ganhar alguma coisa dela. Isso também é estabelecer o que a gente chama de chamada de ação. A chamada de ação é importante porque tem um outro momento que a gente faz, a chamada de ação, que é o momento da ênfase. O que é a ênfase? A ênfase são 2 momentos da palestra. Eu posso usar uma ênfase dando uma pausa, simplesmente eu começo a falar e eu pauso a minha fala, principalmente se tiver distração na sala, no auditório. Se houver distração quando eu faço a pausa, a minha audiência se conecta, porque ela vai querer saber o que eu vou falar na sequência. Então, essa é uma estratégia muito bem utilizada. Eu sempre brinco que na língua portuguesa,
O poder de uma pausa faz toda a diferença na compreensão do conteúdo. Infelizmente, hoje, através das redes sociais e dos mecanismos como WhatsApp, nós desaprendemos a escrever. Consequentemente, nós estamos usando pouca pontuação na nossa entonação. Então, nós estamos perdendo cada vez mais e trocando as palavras, usando palavras erradas, dando sentido como... Bom, isso é tão moderno hoje que o Mac não é mais Mac, né? Não sei se vocês viram, o Mac é Mac. O McDonald's mudou para... Eu achei horrível. Horrível. Contextualizar um erro de expressão, enfim. Mas foi estrategicamente, do ponto de vista do marketing, interessante. Mas a gente está banalizando demais a língua portuguesa, se desapropriando de um vocabulário que não é para ser um vocabulário erudito, não é para ser um vocabulário... Mas nós precisamos tomar cuidado com as nossas falas, como plural e singular, né? Pronomes possessivos. É importante que você tenha um vocabulário amplo e, assim, para se fazer compreendido, às vezes, é preciso trazer uma fala e explicar o que ela significa. Porque num auditório de 400 pessoas, eu vou ter pessoas que intelectualmente estão muito ativas e vão compreender a minha fala, e outras pessoas que talvez tenham intelectualmente não uma dificuldade, mas uma velocidade menor de compreensão, né? Uma atenção, às vezes, não tão rápida no sentido do raciocínio e tal. Então, eu posso sempre usar palavras elaboradas, mas eu traduzo isso. Por exemplo, eu posso usar um palestrante que tem um vocabulário ativo, com certeza conecta mais com a audiência. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa de fala clara é compreendida, consequentemente, ela se conecta mais fácil com a audiência. É importante eu trazer esses dois pontos. É como assim, ó, se vocês forem falar de uma técnica de cílios, o que eu recomendo? Fale do dano, mas fale do benefício. Fala do benefício, mas apresenta o dano. Porque as pessoas só conseguem raciocinar quando eu coloco os dois pontos. Num ponto só, eu não dou caminho de percepção. Eu não dou parâmetro. E eu preciso dar parâmetro. Como é que eu dou parâmetro? Apresentando os dois lados. Apresentando os dois aspectos. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bonito e isso é feio. Né? Sempre trazendo que é sempre uma opinião pessoal, através do método que você desenvolveu, da forma com a qual você experienciou, através dos cursos que você fez. Então, tem muito esse olhar, né? Por exemplo, eu falo de coisas que, na minha opinião, são importantes para palestra, mas são metodologias diferentes de alguns professores dos quais e mentores que eu já tive. Só que, para mim, fazem mais sentido. Consequentemente, eu vou me ajustar. Por exemplo, essa história de eu não usar o meu currículo no início, eu vou explicar por quê. Quando a gente está nesse lugar de fala, em auditório, num palco, ou num púlpito, ou com o microfone na mão, nós já estamos nesse lugar de autoridade. Quando eu coloco o meu currículo, que eu posso falar das minhas viagens internacionais, dos meus cursos, das minhas palestras fora do Brasil, enfim, eu vou colocar, de vez de estabelecer uma conexão com a audiência vai para um lugar menor. E eu não quero que a audiência vá para um lugar menor. Eu quero que a audiência fique próxima de mim. Então, o que eu faço? Eu não ponho meu currículo, eu me apresento verbalmente e falo coisas poucas sobre a minha história. Porque o meu foco como palestrante é entregar um conteúdo de valor. O que eu quero? Que as pessoas saiam dali com uma ferramenta específica e muito forte para transformar a comunicação delas. No meu caso, quando eu falo disso, eu tanto falo para palestrantes como para as pessoas que desejam passar a falar nas redes sociais, que também é um desejo quase que unânime, e as pessoas morrem de medo porque têm medo da desaprovação, medo das críticas, medo de se expor, medo de não ser reconhecida como uma pessoa capaz para falar em público.
Então, isso é um medo comum. E uma coisa que eu acho também bem importante, quando a gente vai dar uma palestra, a gente pode buscar referências, né? Pessoas que nos espelhem de forma bonita, assim. Então, por exemplo, eu posso usar uma referência de uma pessoa que se vista bem, eu posso usar uma referência de uma pessoa que gestor, por exemplo, no meu caso, eu acho o Leandro Carnal hoje uma sumidade em termos de conteúdo, postura, elegância, fala, as piadas um pouco sarcásticas, debochando um pouquinho de uma forma gentil com a ignorância, né? Ele faz umas piadinhas que eu curto muito, assim, acho inteligentes, acho um pouquinho ácidas, mas me interessa muito esse aspecto da intelectualidade que ele traz nas palestras dele. No entanto, tem uma observação que se você observar, assistir no YouTube 20 palestras dele, nas 20 palestras você vai encontrar uma fala muito parecida. Você já começa a saber qual é a hora da piada, qual é a piada, qual é o time da graça, enfim, porque ele se especializou num tema e ele repetiu esse tema dezenas de vezes. Agora ele mudou. Ele recentemente já mudou o conteúdo dele. Então, assim, quando você se torna uma autoridade, quando você vai fazer muito a mesma coisa, o mesmo conteúdo, não é recomendável que o palestrante troque de conteúdo. Qual é a minha recomendação? Que ele seja o maior especialista no setor, naquele conteúdo que ele defende, naquela metodologia que ele aplica. Por quê? É impossível que, mesmo que as pessoas que te assistam aprendam tudo o que a gente fala numa palestra. É muito difícil para uma audiência se conectar com tudo que nós falamos. No entanto, cada vez que ela me escuta, ou cada vez que ela se conecta comigo, ou em palestra ou em redes sociais, ela vai rememorar, ela vai lembrar de algo relevante, importante que eu trouxe dentro daquele conteúdo, e aquilo começa a assentar como, primeiro, uma informação, depois dessa, é uma tríade isso. Primeiro, o conteúdo segue como informação, depois ele sai como conhecimento de tanto a pessoa escutar, e para virar sabedoria, ela precisa fazer a prática daquela informação. Isso leva tempo. Por exemplo, imagine vocês, as pessoas saem de um evento hoje, vamos lá, o último Estética In que eu fiz, com 24 palestrantes. Vocês imaginem que cada palestrante trouxe um conteúdo de valor. Quanto desse conteúdo é absorvido de fato por cada participante congressista? Uma parte ínfima. Para que eu, como palestrante, conecte essa audiência e entregue um conteúdo de valor, eu preciso subir no palco com uma energia, com uma vontade, com uma capacidade de fala que tem a ver com gesto, com articulação, com postura, com a roupa com a qual eu escolho me apresentar. Não dá para ir de casual day, não é uma roupa simples, é uma roupa sofisticada, é um cabelo bem feito, é uma maquiagem feita por um bom profissional, uma automaquiagem muito bem executada. A gente precisa levar para a excelência esse conjunto de aspectos. O que eu recomendo sempre? Não dá para ficar na sala meia hora antes da sua palestra, porque você precisa se conectar consigo. Na palestra, a gente traz uma fala que tem muito a ver com a nossa história, tem muito a ver com a nossa verdade, principalmente quando eu me conecto com a autenticidade. A autenticidade hoje, na minha opinião, é o ativo de maior valor que o indivíduo pode ter. Por quê? Na sua grande maioria, as pessoas estão tentando parecer, né? Parecer com alguém. E dificilmente as pessoas estão querendo ser elas mesmas. Então, quem é autêntico, eu falo alto, eu gesticulo, eu falo muito, tá tudo certo. Você tem que subir no palco com todas as suas características. E são essas características que vão fazer você se tornar uma pessoa autêntica, diferente e com propriedade. Quando eu engesso muito, porque não pode gestuar, porque não posso falar alto, enfim, alguns cuidados, óbvio, né? Não vou falar palavrão no palco, não vou, enfim. Tem algumas coisas que são importantes, mas, de um modo geral, características da nossa personalidade comportamental, quando eles bem trabalhados, eles alicerçam esse diferencial no palco.
E aí eles nos colocam nesse lugar onde nós vamos fazer parte da memória dessa pessoa. É tão interessante isso, porque como eu dou palestra há muito tempo, e eu vejo às vezes as pessoas nas feiras de eventos distintos, elas olham e falam, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara. Daqui a pouco a pessoa chega, aí ela berra o meu nome, porque ela lembra que eu às vezes não lembra o que eu falei, obviamente, mas lembra que me viu, que me assistiu, enfim. As redes sociais também fazem um pouco disso. Mas o que é importante vocês trazerem em mente para vocês subirem no palco? Antes de entrar, vocês devem ficar 15 minutos em silêncio, passando a palestra, os slides, visualmente, se conectando com aquele conteúdo, se respirando para dentro, inspirando e expirando, para entrar com força. Existe um processo que a gente chama dentro da palestra, que é o estado flow. O estado flow, ele é esses primeiros minutos que eu entro com medo, ansioso, nervoso, transpirando, e leva normalmente de 3 a 5 minutos para eu entrar nesse estado flow. Algumas pessoas entram imediatamente, algumas só entram no final da palestra. Por quê? Isso está diretamente relacionado como eu me preparei antes de subir. Algumas pessoas gritam, algumas pessoas gostam de colocar energia, algumas pessoas preferem meditar. Eu prefiro meditar, eu prefiro ir centrado. Eu quero subir entusiasmado. Uma característica interessante que nós estamos corrigindo de uma palestrante bem interessante, que é, ela é professoral. O que nós estamos fazendo? Pegando essa característica professoral dela e trazendo para uma outra energia. Porque o professoral, eu tenho um pouco essa característica, deixa as pessoas muito slow, muito para baixo. E aí, quando entra uma pessoa muito energética, as pessoas ficam para cima, entusiasmadas. Só que numa palestra, na minha opinião, a gente precisa ter vários estados. Ele não pode ser um estado só, nem lá em cima e nem aqui embaixo. A gente precisa, às vezes, ir para cima, às vezes ir para baixo, às vezes se manter, volta para cima, vem para baixo, para mexer com a audiência. Numa vibração só, com euforia demais, fica meio histérico e cansativo. Com energia muito baixa, vai dar sono e vai baixar a energia e vai desconectar. Na energia linear, as pessoas ficam totalmente dispersas. Então, eu preciso entender que na minha voz, na intensidade da minha voz, eu preciso usar o poder da pausa, a chamada de ação, a chamada de atenção a meu favor. E isso precisa estar estruturado, ensaiado no meio da palestra. Você já precisa saber aonde tem uma chamada de ação aqui, aonde tem ênfase, aonde eu vou fazer uma pausa importante para conectar minha audiência com a atenção. Ou em que momento eu observo isso na minha audiência para entrar com o poder da pausa. Gente, é tão interessante isso que, óbvio, é muito difícil dominar tudo no primeiro momento. Mas quando você começa a entender a dinâmica de como isso se procede na palestra, nesse time, que às vezes é de 30 minutos, às vezes é de 45, e às vezes 18, que é a tendência dos eventos, é ficarem cada vez com menos tempo cada palestrante. Quando você entende essa dinâmica, você sobe seguro. Você sobe sentindo que ali é o seu lugar, ali é o seu papel e, obviamente, você sai num nível de satisfação acima da média, porque você se preparou para estar naquele lugar. Então, eu sempre digo, é difícil dar palestra? Não, não é. Para quem é mais difícil? Quanto menos preparo, que é ensaio, porque não é a primeira vez, eu conheço gente que está na 20ª palestra e ainda tem medo de subir no palco, e eu acho que, inclusive, o medo, ele me coloca num lugar seguro, então, o medo me coloca num lugar que eu não vou entrar histérico, né? Porque algumas pessoas, já vi gente da palestra histérica, porque não dominava o conteúdo, enfim, tem de tudo, né? Talvez vocês já tenham visto, mas o meu maior problema hoje com o palestrante é o palestrante que não entrega o conteúdo de valor, que é o que a nossa audiência, como coordenador de evento, assim como a Miriam também deve imaginar, que é o que o papel que o palestrante tem que fazer. Ele tem que entregar um conteúdo de alto valor. E não quer dizer que, por ser a primeira palestra, que vocês não vão estar conectadas com essa intenção. A intenção precisa ser genuína.
vai contar a sua história, vai apresentar como vai desenvolver a sua metodologia, vai aplicar a sua metodologia, vai validar a sua metodologia e, consequentemente, você pode ou não, eu não sei se a Miriam permite isso, abrir para perguntas nesses momentos de palestra. Miriam, como é que é a tua prática profissional lá? Teu microfone, Miriam, está fechado. Se tu puder responder. Não? Mas então, assim, quando abre esse espaço para pergunta, eu acho sempre bem importante essa troca, né? O que eu acho também que o palestrante precisa fazer durante e pós-evento, network. Hoje, como palestrante, eu digo que todas as conversas que eu tive, tanto de camarim, como de backstage, como na antessala do auditório, foram conversas das quais me trouxeram muita network importante, assim, no sentido de pessoas que trouxeram feedbacks muito positivos. Eu já vi, por exemplo, palestrante que sumiu do evento e não fez foto com ninguém. No entanto, eu já vi palestrante que ficou até o final e fez questão de fazer foto com todo mundo. Enfim, eu acho que o nosso comportamento diz muito de nós, né? Acho que a forma como a gente se comporta no pré, no durante e no pós-processo é fundamental, assim. Então, hoje a gente tem várias modalidades de palestras. Existem os eventos hoje que cobram para os palestrantes palestrarem. Existem os eventos que, na sua grande maioria, que não pagam cachê. Existem os palestrantes que cobram cachê. E existe o evento que não paga nada, nem passagem, nem nada disso. Então, eu acho que até esse mercado, esse ano, possivelmente, ele deva melhorar os eventos grandes, os eventos importantes, que tragam profissionais, que são profissionais embaixadores, assim. Eu acho que devem mudar muito as suas políticas de trabalho. Nós, no Estética In, a gente paga, não tem cachê, nunca teve, mas paga passagem aérea, hospedagem, transfer e alimentação para os palestrantes e eles têm sala VIP para almoçar no evento. É muito interessante como é feita a acolhida, né? E eu sempre digo que palestrar é, sem sombra de dúvida, a forma de multiplicar o que a gente sabe, né? Hoje eu até postei uma frase que eu quero falar para vocês aqui, que é muito interessante. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, já vou ler para vocês, que eu acho que ela fecha um pouco o papel do palestrante. Ah, tá, entendi. Ah, só eu posso abrir teu áudio, Miriam, é isso? Ah, tá. Tá, mas não tá abrindo. Peraí. Deixa eu achar Oi, esse negócio aqui. agora tá dando, tá? Ah, tá. Não, eu queria te perguntar se tu abre para pergunta Sim, nós vamos abrir sim no final da palestra. de todas as palestras. Aham, vai abrir para pergunta no final. Tem até uma profissional para facilitar, como o teatro ele é grande, que ela vai ficar com o microfone já disponível para o público lá embaixo, para ela poder já conversar e quem está com a dúvida e conseguir ser ouvida. Esse é onde a gente vai fazer até uma luz de fundo para a plateia, que ela vai ser uma iluminação, né? Ela vai ser acesa todas as vezes que tiverem perguntas, porque lá é um teatro, né? Então, até importante Entendi. que você falou, porque por ser teatro, a estrutura era um pouco escura. Então, tem que ter esses Boa. pontos de subir e descer a maneira de comunicar para prender atenção. Por isso que a gente vai fazer o processo da iluminação, porque na hora que alguém for perguntar, vai acender, né, com o responsável da Ai, luz, que vai ótimo. acender, aí dá uma acordada nas pessoas, uma concentrada nas pessoas. Ótimo, isso é muito bom mesmo. Olha só, a frase que eu queria trazer para vocês hoje é o seguinte, é da Cora Coralina, e diz o seguinte: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Ai, que legal. Cora Coralina. Eu acho isso lindo. Acho isso
Eu acho que é isso, acho que todo mundo que tem uma oportunidade de ensinar, sem sombra de dúvida, que é o maior beneficiado em aprender. Eu não tenho a menor dúvida disso, que quando a gente ensina, eu acho que ele faz aquele caminho daquela tríade que é a informação, do conhecimento, que vira sabedoria. De tanto eu falar, eu passo a ser. Existe uma especialista americana que fez uma pesquisa muito grande nos Estados Unidos e ela dizia o seguinte para os pacientes dela, era uma terapeuta. Ela ensinava as pessoas a parecer ser. E de tantas pessoas virem a parecer ser, ela, na teoria dela, as pessoas passavam a tornar-se. Então, quando está no coração de cada um de vocês subir no palco e se tornar um palestrante referência, isso precisa ser tão mentalizado, tão internalizado, tão visualizado até o dia que está aí, né? Faltam poucas semanas para isso acontecer, principalmente para quem vai dar a sua primeira palestra. Começa a meditar com essa visualização, com esse conteúdo. Começa a se projetar, a Miriam já falou que é num teatro, para 400 pessoas. Começa a meditar com a cor da roupa qual você vai usar. Começa a meditar com aquela tela de fundo que vai estar lá, que é um preto, com as asas e tudo mais. E isso tudo vai fazer toda a diferença para vocês entrarem com segurança. E a segurança que eu digo não é que não tenha medo, porque o medo, ele baliza, o medo é importante. O medo, ele inclusive centra a gente em vários aspectos. Olha quanta besteira nós faríamos na vida se nós não tivéssemos medo. O medo controla o meu impulso. O medo é fundamental para o meu processo de desenvolvimento. O medo, ele é balizador. Agora, o medo é grave quando ele me trava, quando ele me paralisa de verdade. Mas quando ele só dá uma freadinha, ele é bem importante. Então, o que eu recomendo? Para tratar o medo que antecede, que vem com um pouco de ansiedade, borboletas no estômago, mãos transpirando, suador, calor, medita e respira todas as noites com essa imagem bem colocada dentro da cabeça de vocês, desse lugar de fala, de palco, que é um lugar de desejo. Vocês não se esqueçam que o segundo maior medo da humanidade é de falar em público. E isso está relacionado somente a um dado, ao dado qual nós sofremos muito bullying no nosso período escolar, por conta de trabalhos escolares, por conta de provas orais. A gente tem tanto medo de falar em público hoje, desse mesmo estado de reprovação, que é o mesmo medo que nos conecta com esse período escolar, principalmente para os mais velhos. Talvez os mais novos não sofram tanto disso. Muito bem. Querem fazer perguntas? Fiquem à vontade. Ó, elas estavam elogiando. Que aula maravilhosa. Peguei vários insights para a palestra. E isso foi a Andresa falando. A outra está apaixonada, já estou com tantas ideias. Vou alterar minha palestra agora empolgada, só para o Alexandre se situar. As profissionais que estão aqui, Alexandre, ó, falando que você é perfeito, elas já têm o template da palestra, né, das edições anteriores, e elas fazem um treinamento que eu acho muito importante, que para mim é o mais difícil. Elas criam os templates da palestra e fazem exatamente essa transmissão que a gente está fazendo aqui pelo Zoom, só que elas fazem sozinha, né? E gravam para poder aprender a usar o canal do YouTube para transmitir uma live ou alguma mentoria delas. E eu acho que é o mais difícil. Para quem teve o medo de gravar, o gravar sozinho é muito mais difícil do que estar no palco, porque você reage às emoções da pessoa, um sorriso, um olhar, até mesmo quem está assistindo. Então, elas já fizeram essas atividades de construção e a gente vem lapidando ao decorrer, né? A entrega das atividades já tem um certo tempo. E agora elas vão lapidando e
nada melhor do que esse treinamento, né? Eu acho que Com várias certeza. minhas primeiras palestras eu dormi assim, imaginando, esse é o primeiro slide, esse é o segundo slide, para poder Isso aí. chegar na hora, você saber qual é o slide, qual é o conteúdo, qual é tudo que está ali. E tu sabe uma coisa, uma dica interessante, Miriam, que eu faço muito assim, por exemplo, eu imprimo a minha palestra, então cada folha dessa aqui é um template, e aí eu anoto num espaço aqui todas os subtemas. Então, por exemplo, aqui tem os temas, os tópicos que são conectados com aquele assunto. E aqui eu vou escrevendo os assuntos dos quais estão correlacionados com o template, para que eu estude, para que eu sempre estude o mesmo roteiro. Então, eu preparo isso de forma impressa. Normalmente, eu faço isso antes de mandar para o design, tá? Antes do design, eu faço esse manual, assim, escrevo tudo manualmente, aí eu decidi a palestra, aí eu imprimo, monto o template, imprimo e faço todo o que eu chamo de subtemas. Por quê? Porque eu preciso de uma linha de raciocínio. Normalmente, antes de eu entrar no palco, eu estou com esses papéis, relembrando o conteúdo que está conectado com o template correspondente. Porque a nossa mente nos leva para lugares inimagináveis. Quando a gente está no palco, esse estado do flow, e conforme a conexão com a audiência, pode nos levar para lugares e a gente perca a parte do conteúdo propriamente dito que nós havíamos programado. Não é um problema. Eu sempre acho que uma palestra pode estar muito conectada com o fluir do coração, né? Aquilo que você sente que é preciso ser dito. E eu sinto que é muito isso, esse estado flow, é esse percurso que flui sem um caminho muito certo, muito reto, mas eu não posso fugir do meu propósito, que é entregar um conteúdo de valor. Então, eu preciso estudar com essa base. Eu preciso estudar de forma a qual eu tenha lido, olha, para cada tela que eu apresente, são 2 horas de estudo para eu desenvolver uma palestra. Isso não sou eu quem digo, são os grandes mentores de palestrantes. Se você for fazer um curso, por exemplo, com a Tati De Andla, ou com o Polito, ou com tantos outros profissionais que fazem isso e cobram uma fortuna por esses cursos, eles vão dizer que isso é estudo internacional. Você pega uma tela e você estuda 2 horas cada tela que você vai apresentar, para que o seu conteúdo flua dentro de um contexto, dentro de uma defesa, dentro de um processo. Eu dei a mesma palestra 26 vezes ano passado. Como se tornar um palestrante inesquecível. É impressionante como para cada audiência a palestra fluiu para um percurso, todas centradas num conteúdo, mas existe uma simbiose, uma energia que vai para caminhos que você não controla. E como palestrante, eu acho bem importante a gente se permitir. Óbvio que é importante saber a hora de voltar para o conteúdo. Mas se aparece lá uma informação que surgiu na hora, que não estava programada, entrega, porque aquilo ali vai precisar, alguém precisa daquilo ali, faz sentido aquilo ali naquele momento, e isso faz toda a diferença no processo de conexão com a audiência. Assim. Pelo menos é o que eu percebo quando eu assisto palestras, eu já assisti milhares de palestras, que quem faz conexão é porque falou mais com o coração, assim, menos com a razão. Principalmente porque o tema de beleza permite isso, né? Uhum. A gente não está falando de estatística, nem de matemática, nem de ciência propriamente dita, enfim. Consegue realmente prender a atenção e conectar ali. Ó, tem uma dúvida aqui, Alexandre, ó. Claro. Se cometa algum erro, Brenda Luiza, é a primeira palestra dela, tem uma dúvida, se cometa algum erro de fala, como devo reagir para não focar nesse erro? Finge que não deu. Finge que não errou. Segue o barco. Sabe por quê? Brenda, é o seguinte.
mais da metade da audiência não vai perceber. Não. Agora, se você falar... Pode ser até mesmo o que acontece se um slide não passar, às vezes na hora que você baixou o PDF. Hoje o Canva facilita bastante, ou os outros lugares que a gente estrutura a palestra. Aí não apareceu, ou deu um erro, ou o exemplo da falta. Falei, gente, continua falando como se tivesse. Tropeçou, caiu, levanta, fala, ui, levantei, e continua. Ai, tá tudo bem, segue. Não foca naquela dificuldade. Não foca. E mentalmente você precisa desconectar do problema. Porque se você conectar com o problema... tem tempo, né, Miriam? Posso falar uma coisa? Fica à vontade. Uhum. Então tá. Eu vou relatar para vocês uma situação da qual eu vivi, e foi exatamente essa situação, vou fazer um storytelling aqui, que mudou minha vida. Eu fiz um processo seletivo dentro de uma multinacional, da qual eu passei, e eu ia trabalhar para essa multinacional com o emprego dos meus sonhos. Eu ia morar em Paris, e eu ia fazer pesquisa de produtos cosméticos, de skincare e maquiagem, porque a minha formação é em cosmetologia. E foi uma seletiva grande, foram 2 meses de seletivo em São Paulo, eu eliminei 70 e poucos candidatos, então era o emprego da minha vida, enfim, era o sonho da minha vida. E aí, dentro desse projeto, em um determinado momento, eu precisei ir apresentar um trabalho de pesquisa para a cúpula que ia coordenar esse projeto comigo em Paris. Quando eu cheguei na sala, deviam ter umas 20 pessoas, uma tela muito mal posicionada, assim, uma sala ruim para dar palestra, para esse tipo de encontro. Na verdade, é uma sala de reunião. E eu estava muito nervoso, mas eu estava excessivamente nervoso. Tenho mais ou menos 11 anos. Mas eu não estava assim, eu pingava, eu lembro disso, assim, eu pingava porque eu sabia que naquele momento eles estavam me avaliando. Quando eu iniciei minha palestra, na 7ª, 8ª tela, devia ser umas 40 telas esse dia. Na 14ª tela, eu pulei uma tela. Eu estava tão nervoso que eu pulei uma tela. E eu lembro que o que estava escrito era a composição dos ativos da Amamelis, coisa que na minha formação como cosmetologista não tem nenhuma dificuldade de falar sobre esses componentes. E voltei para Joinville e eles me reprovaram. O projeto foi descontinuado. Não havia outra pessoa com mesmas qualidades e eles ficaram muito inseguros em tocar o projeto. O projeto foi descontinuado, não existiu mais esse profissional. Porque eles estavam pesquisando esse profissional há 3 anos, enfim, era um processo. E, obviamente, que quando tu tem uma oportunidade dessa, essa oportunidade cai por terra, é natural que eu tenha deprimido na época, porque naquela época eu tinha 2 salões, eu já estava vendendo, um eu já tinha vendido, o outro estava vias de fato de vendê-lo, porque eu queria ir embora e fazer esse projeto por 2 anos. Eram 2 anos esse projeto. E aí, no primeiro mês, eu fui para a terapia, eu fiquei pensando muito deprimido. Eu pensei, ok, o que eu entendi? Que eu preciso aprender a dar palestra, eu preciso dominar esse mercado. Quando eu fiz todos os cursos que existiam no Brasil para dar palestra, eu comecei a dar palestra ininterruptamente para o setor de beleza. Então, eu comecei a dar palestra nos congressos de estética, Le Nouvelle Esthétique, Estética, Beauty Fair, o Estética In, e aí fui parar no Estética In, me convidaram para coordenar, eu estou há uns 10 anos trabalhando com eles, exatamente. Faz 11 anos isso, e faz 10 anos que eu trabalho para o grupo Estética In, onde eu recebo um salário fixo bem razoável para fazer o que eu faço, bem razoável ano, salário muito bom. Todo dia 10 está na minha conta, eu coordeno 4 eventos, viajo um monte, enfim. Então, assim, eu peguei uma situação que não era boa, que foi uma situação muito negativa, e transformei em algo muito positivo na minha vida. Mas eu li todos os livros que existiam sobre palestra. Eu lembro que eu li um livro que dizia no capítulo seguinte: por que isso aconteceu comigo? Que eu queria uma explicação. Durante a minha apresentação, eu estava lendo o que estava na tela, né? Apresentando o que estava na tela através do meu conhecimento,
e mentalmente eu estava conectado com o que eles estavam achando. Então, por exemplo, se o cara baixava a cabeça, ele não gostou do que eu falei, na minha cabeça. Falava com o outro, e olha ali, ó, não estou falando coisa com coisa, porque ele está prestando atenção no colega, ele não está prestando atenção em mim. E eu, ao todo tempo, me depreciando. Não foram eles que me reprovaram, fui Foi eu você mesmo. mesmo. Fui eu mesmo. Porque naquele momento eu não sabia o meu próprio valor. Olha que interessante isso, gente. Óbvio que foram meses de terapia para chegar a um denominador comum. E eu lembro muitíssimo bem que a pessoa que me colocou lá dentro, que é uma química, dermato, a mulher que inventou o óleo Seve da Natura, foi a minha amiga que me colocou nesse projeto. Dentro de vários projetos pelo Brasil a gente fez. Eu viajei a 57 cidades brasileiras dando curso com ela sobre maquiagem, enfim, foi bem legal, um outro projeto que a gente fez juntos. O que interessa é que eu preciso centrar o meu conteúdo na minha fala. Eu não posso me conectar com o que está acontecendo com a minha audiência. Isso me dispersa de tal forma que eu perco a minha linha de raciocínio. Por isso que o comportamento da audiência, e isso eu sempre falo nas minhas palestras, é importante. Eu não sei como para a Miriam isso funciona, porque a Miriam tem bastante experiência de palco. Como que eu Mas faço? eu me incomodo quando as pessoas estão dispersas, assim. Eu me incomodo bastante. E uma coisa que eu tenho a meu favor, quando eu comecei, agora eu não consigo mais. Mas eu uso óculos. Então eu ia sem óculos, porque aí eu não via a pessoa que estava Ai, que atrás. Aí eu ótimo! enxergo só quem está na frente. E aí acaba que a gente faz amizade durante o congresso em si. Aí eu Sim. falo, olha, chega mais cedo, fica lá na frente, fica sorrindo para mim, para na hora que eu falava, você, ó, mesmo se não estiver prestando atenção, sorri, faz assim, porque aí o que que eu falo para a grande maioria, nós temos participando desta edição, entre palestrante ou workshop, somos 98. Então, é assim, Uau. já tem muita. Então, eu falo, coloco na frente a plaquinha assim, só das massas poderem sentar, para eu ter ali as 3 primeiras fileiras só com as legais. Aí elas vão ficar rindo, prestando atenção para todo mundo, Boa! bate palma. Gente, alguém quer uma pergunta? Pergunta qualquer coisa, gente, mas pergunta porque a pessoa perguntou, tinha que perguntar, então ajuda, é para realmente Isso aí. tomar para quem está ali. Serve para quem está assistindo as profissionais que estão subindo agora e até mesmo Claro. para quem está assistindo os grandes nomes, como o Alexandre, né? Porque é para prestar atenção até quantos passos eles estão dando, aonde eles estão colocando Sim. a mão, É todo sempre um case. e isso, Tudo é além de case. conteúdo técnico, é o conteúdo de estratégia que todo mundo vai passar, é como é o comportamento dele em todos Sem os dúvida. sentidos. É muito gostoso o clima do nosso evento. Amei, amei. Eu faço isso direto. Agora, meu grau já aumentou muito, né? É muito tempo trabalhando com cílios, eu não consigo mais. Eu tenho que ir de óculos, porque senão eu não enxergo ninguém. Aí já fica mais de... O primeiro master eu estava sem óculos, agora eu tenho que ir de óculos, porque senão não dá para ver. E a gente ajuda bastante lá em relação. Eu tenho até uma dinâmica em relação a esse comportamento, que é a dúvida delas ali, coisas que mais dão errado é essa questão de barulho. Que quando a pessoa ela tá fazendo muito barulho, a mesma menina que fica responsável pelo microfone, ela fica com uma caixinha de bis. Aí eu já falo, ganhou o bis, come o bis e fica quieta. É sinal que você tá falando. Ah, Aí boa, já entrega para boa. ela assim: ó, moça, tá com vontade de comer o chocolate. Você toma, ó. Come o bis, já sabe que ganhou a puxadinha de orelha com educação. Aí Uma advertência gentil. é, Uma, se falar uma demais, gentil advertência. assim, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, eu tô quase tacando o bicho lá. Ela, não sai, não. Mas é bem gostoso, é muito Mas bom. eu falo muito disso. Eu tenho dito na palestra que a gente precisa aprender a ser audiência. Eu não falo só para eventos de cílios, eu falo muito no mercado corporativo também, porque as pessoas, o brasileiro tem umas características bem mal educadas nesse sentido, assim. Eu fui dar uma palestra, gente, muito engraçado foi isso, aqui em Joinville, para umas 500 pessoas, era Dia das Mães de uma indústria. Uma indústria grande aqui, eu sou muito amigo dos proprietários e tal. Uma indústria, sei lá, deve ter 5.000 funcionários essa empresa. E para o departamento de escritório, no Dia das Mães, eles resolveram fazer um café e me chamaram para dar uma palestra. O nome da palestra chama-se Beleza Inteligente, é uma palestra que eu falo muito sobre bem-estar. Eu amo essa palestra, é muito legal.
Só que na hora que eu comecei a falar, eles resolveram liberar o buffet de comida. Vocês imaginam se tinha alguém me escutando? Vocês não Não. têm ideia. Eu falei no final, quando elas sentaram, eu falei, olha, eu quero só avisar vocês que foi a pior palestra da minha vida profissional. Por Eu causa fui de bem ter falta franco. de foco. Não, total. Eu, assim, ó, acho que eu falei, a organização se perdeu em liberar, acho que o horário que marcaram para eu entrar tá errado. Então fica a dica aí para a organização. Falei, estou indo embora num nível de insatisfação como nunca tive na vida. Mentira que teve de natura esse negócio, mas eles não precisavam saber disso. E porque assim, as pessoas realmente elas estavam afoitas por comida e elas não estavam atentas à palestra. Não era esse o foco, não era esse o intuito. Então, como o palestrante lida com isso, essas experiências me fizeram hoje lidar de forma completamente distinta. Hoje eu saberia conduzir isso de uma forma, depois dos últimos estudos, infinitamente melhor do que eu lidei quando isso aconteceu. Isso já tem bastante tempo também. Mas o palestrante não pode perder o foco. Então, aconteça o que acontecer, caiu a tela, o vídeo não passou, o cara do som, o microfone falhou, segue o barco como se nada tivesse acontecendo. O Pedro Andrade, durante a pandemia, fez lives maravilhosas, dentre as quais, toda vez que tinha um problema técnico na live, ele fingia que não estava acontecendo. Eu aprendi muito isso com ele. Finge que não está acontecendo nada. E segue o baile. Isso é elegante. Facilita. Isso é elegante, você não causa furor nas pessoas, você não acontece nada. Segue o baile e vai dar tudo certo até o final. Quando tu começa a dar muita vazão para problemas, a tendência é acontecer mais problemas ainda. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Sim. Mas e é uma situação que pode ocorrer problemas técnicos, pode acontecer problemas de luz. Às vezes, por exemplo, em alguns auditórios, a sala começa a ficar muito fria, as pessoas começam a ficar desconfortáveis. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem e que é difícil de serem monitoradas. Só que o palestrante ele tem um panorama do temperamento da sala, temperamento da audiência predominante. Tu tem noção do que está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Então, nesse lugar, tu consegue enxergar se as pessoas estão conectadas, não estão conectadas, mas o palestrante ele tem que ter um olhar de neutralidade. Ele não pode focar naquele movimento e dizer, não estão prestando atenção em mim. E aí eu tenho uma outra estratégia que agora é a seguinte, que eu ensino bem isso. Por exemplo, viu que a coleguinha falou que é do lado. Eu passo uma mensagem para minha mente agora que diz o seguinte, nossa, meu assunto está muito interessante, ela está compartilhando com a colega. Ela pegou o celular. Meu, que legal, ela está tão atenta, ela achou tão relevante o que eu falei, que ela está anotando. E aí, de vez de ter o que nós somos na tendência, nós somos negativos e pessimistas, né, gente? A gente vai para desgraça, Natural. né? Uhum. Normal, né? Normal, né, Miriam? E aí, agora, o que eu ensino? Vamos pegar essa informação e trazer para o lado da satisfação. Então, eu me conecto hoje mais com essa parte para que eu mantenha a minha plenitude durante todo o evento e aconteça o seguinte, não disperse a minha atenção. Porque quando você estabelece uma linha de raciocínio e ela é quebrada por esses movimentos, eu lembro uma palestra que recém dei esses dias, e o template, não, o backdrop do evento estava dentro da sala do auditório. Ah, tá. É difícil quando isso acontece. Difícil. Mas Uhum. eu É parei igual o quando os evento. expositores são dentro do teatro, dentro da... Nossa, Nossa, é não muito dá. difícil. Uhum. Não dá, é muito ruim. Nós tivemos um desse ano passado, né, Miriam? Uhum. Que era dentro da sala. Esse do backdrop, uma palestrante chegou e foi fazer fotos e trouxe fotógrafo e produtora e digital influencer. Eu parei e falei, olha só, eu acabei de tocar num tópico aqui que eu queria passar para vocês que estão aí atrás. Como se comportar num auditório. Eu gostaria que vocês fizessem tudo o que vocês estão fazendo
na hora do intervalo. E segui o baile para minha palestra. Só que quando eu voltei para minha palestra, eu não sabia mais o que eu estava falando. Porque desconcentra. É igual Nossa, quando a gente está dando desconcentra. aula e, por exemplo, dentro da sala de aula, dentro de uma reunião do Zoom, aqui fica um barulho avulso, a gente desconcentra, ou um barulho assim dentro de casa, a gente desconcentra. Sim. É muito ruim isso, né? Porque quem está do outro lado não tem ideia do que acontece aqui nesse lugar, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado como audiência, né? Como respeitar o profissional que está lá no palco, que se preparou. Eu sempre digo, se não está afim, levanta e sai da sala. Mas não atrapalha o colega. Vai Porque facilitar bastante. só quem está no palco sabe o que significa esse movimento. Olha Então, eu acho só, que a gente tem um papel educador aí também. deixa eu te fazer uma pergunta. Como Sim. que as master que estão comigo aqui vão entrar em contato com você para poder dar continuidade, por exemplo, no caso das suas mentorias, é através daquele mesmo número de WhatsApp que a gente conversa, que eu passo? Pode passar. Pode passar, Se né? tiver interesse, a gente fez um trabalho, tem algumas meninas que estão aí, Tem. algumas, Karine, Dani, Tati, Natiele, Fernanda, tem mais. Josiele, tem bastante gente. A gente construiu aí, assim, algumas em 3 encontros, eu acho que elas podem até falar que... O que eu fiz? Em 3 encontros, a gente consegue pegar um tema, que é um tema relevante, e trazê-lo para um outro patamar, construindo dados. Dados, a Natália também está aí. Construindo dados que não eram evidentes antes. Então, o que a gente trouxe para cada uma delas, e vocês vão poder ver isso nas palestras, é que a palestra passou a ter um sentido. A Karine, que está aí, a gente construiu com muita profundidade, já que virou um produto online que ela vai fazer no futuro, porque a gente encontrou aí evidências de um trabalho que faz sentido e tabulamos dados que vai gerar, obviamente, para a audiência um encantamento, porque a gente conseguiu validar, através de uma tabela, o trabalho que ela já desenvolve. E antes não se tinha essa percepção de que havia tanta riqueza no trabalho. A Tati, que está aí também, foi bem interessante o que a gente construiu, né, Tati? Bem interessante mesmo. Enfim, assim, pelo menos eu olho para o que a gente vem construindo com cada uma de vocês e eu estou muito feliz com o desenvolvimento, né? Com o que eu consegui construir de forma tão rápida, porque às vezes no primeiro encontro, a Karine está aí, a Karine pode falar, no primeiro encontro, da primeira reunião que eu tive com a Karine, a gente já fez a palestra, puf! Depois a gente foi pontuando, mas foi uma coisa meio maluca, assim, né? A Tati também, assim, ela me trouxe um contexto aí, uma experiência profissional, eu falei, gente, isso precisa... Não é o tema, mas a gente precisa inserir Uhum. E deixa eu isso. te perguntar, esses contatos que você tem com elas é em grupo ou é Não, individual? eu prefiro individual. Miriam, eu tive muita dificuldade de construir mentorias em grupo. Por quê? Quando eu faço perguntas ou para a Karine, ou para a Tatiana, ou para qualquer uma das meninas que estão aí, tem histórias e questões muito individuais. E essas questões individuais eu as transformo em informações. Uhum. Num grupo, eu não sinto que as pessoas consigam entregar tanto umas frente às outras, assim. Então, eu tenho feito todas de forma individual. É 1 hora e meia de fala individual, e eu tô amando fazer isso, assim. E de verdade, assim, hoje isso me traz muita satisfação pessoal. Muita, muita mesmo. É impressionante como eu termino meu dia feliz quando eu tenho esses feedbacks todos tão gostosos, assim, delas todas. E de verdade, acho que a gente construiu palestras aí que vão despontar e vão receber convites para outros eventos.
Eu tenho certeza. Fico muito Já feliz. tem gente que recebeu e que vai crescer aí muito com conteúdo, com aprimoramento, né? Óbvio, eu sempre digo, tem fim a construção de uma palestra? Eu sempre acho que não. A minha palestra mesmo, que eu fiz 26 vezes, eu fiz 26 vezes toda vez diferente. Então, o que a gente faz é criar uma estrutura e, a partir dessa estrutura, com as experiências, né, com os fatos, com os feedbacks, você vai aprimorando, né? O que a gente faz é essa primeira construção, é a receita inicial, assim, para você se sentir segura, aplicada e entender que existe um ferramental à disposição. Enfim, é bem gostoso. Estou bem feliz em fazer isso e poder ajudá-las, inclusive, e a vocês me confiarem essa possibilidade, né? Também estamos. Deixa eu ver mais aqui. Isso motiva, né? São elogios. Aproveitei a aula bônus de um iceberg para a mentoria completa do Alexandre. Perfeitas mentorias, fiz somente uma e já amei. São 3 encontros que você abriu minha mente, me deu mais sentido do que eu conseguia expressar. Ainda nem terminamos e já estou super animada, né? Tchelle falou. Tatiana. Vou Tá bem transformar boa, Bala. a Tatiana agora. Vou transformar. Foi transformador nossos encontros, muita vontade de palestrar e passar minha experiência. Que bom, fico feliz. Gente, eu vou deixar o contato do Alexandre para vocês no grupo. Vou encerrar aqui com o Alexandre. Quero agradecer mais uma vez esse carinho, Alexandre, para poder passar para elas. A reunião a gente salvou e eu vou colocar para quem não conseguiu estar presente ao vivo, vai conseguir reassistir depois. E aí eu tenho certeza que esse contato que a gente vai deixar debaixo dessa aula aqui na nossa plataforma vai criar um propósito bem positivo para quem tiver querendo viver de palestras, principalmente sendo mentorada pelo Alexandre. Muito obrigada, viu, Alexandre? Muito obrigado, meninas. Boa sorte para todas. Eu vou estar lá com vocês dando todo o apoio que precisar. Pode deixar, tá bom? Tá Boa bom. semana. Obrigado. Ô, Alexandre, faz a gentileza de ir nos meus 3 pontinhos na minha foto aqui, ó, na minha imagem, e me colocar como anfitrião. Não sei se você já fez isso, mas não é difícil. Não, já. Feito. Feito? Deu Aí certo? acredito que sim, que aí eu vou conseguir continuar comunicando com elas, vou passar seu contato. Você já está liberado para viver sua segunda-feira, seu dia de descanso, que nós colocamos você para trabalhar, que eu vou continuar com elas aqui, viu? Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Alexandre.